Olá, amigos! Nesse vídeo, nós vamos aprender como se calcula a largura do corredor operacional para a operação de uma empilhadeira. Mas antes, precisamos definir o que é um corredor operacional. Corredor operacional é o corredor livre que a empilhadeira precisa ter para poder manobrar. Nos casos em que os pallets estão afastados da estrutura porta-pallet, como por exemplo aqui, a largura do corredor operacional é essa largura entre os pallets, é essa área que a empilhadeira precisa para poder manobrar. É diferente da largura entre as estruturas porta-pallets, que é maior conforme for esse afastamento aqui. Se, por exemplo, temos 10 centímetros aqui, 10 centímetros aqui, a largura entre o porta-pallets deverá ser 20 centímetros maior que a largura livre do corredor operacional. O cálculo da largura do corredor operacional é feito somando-se uma série de medidas. A principal medida é o raio de giro externo da empilhadeira. Numa empilhadeira, a direção é feita através do eixo traseiro, esse eixo aqui, diferente de um automóvel, no qual a direção atua no eixo dianteiro. Isso faz com que a empilhadeira precise de menos espaço para manobrar. Em compensação, a parte traseira da empilhadeira, onde fica aqui o contrapeso, e está fora da visão do operador, se movimenta para além da trajetória da roda traseira. Portanto, o operador não vê por onde passa o contrapeso. Esse é o motivo pelo qual quase todo o contrapeso de empilhadeira está riscado ou danificado. O raio de giro externo é a medida entre o centro do eixo dianteiro, que é o ponto central do giro, e a parte mais externa da empilhadeira durante o giro. Cada modelo de empilhadeira tem o seu próprio raio de giro externo. O fabricante informa no catálogo manual essa medida. Caso você não tenha essa informação, você pode medir o comprimento entre o eixo dianteiro e o fim da empilhadeira e aumentar 7%. A largura do corredor operacional, portanto, é a soma do raio de giro externo, projetado aqui no eixo horizontal, e tem uma outra medida muito importante, que é a distância entre a face dos garfos e o eixo dianteiro. Essa é a medida x. O comprimento da carga também é um fator que entra no cálculo. Quando o pallet é retangular, como aqui nesse caso, o ideal é que a empilhadeira pegue pelo lado menor. Além de ficar mais próximo do centro da carga, você reduz a largura necessária do corredor operacional. Se a carga for menor do que o comprimento dos garfos, deve-se tomar a medida do comprimento do garfo no cálculo do corredor. E a última medida é uma folga ou tolerância, que é um fator muito importante, pois durante a manobra, o início e o término da manobra, existe uma progressão do movimento da direção. Além disso, a folga permite correções durante a manobra. E você também pode ter empilhadeiras diferentes com cálculos diferentes. Portanto, em resumo, a largura do corredor operacional é a soma do raio de giro externo, a distância da face dos garfos até o eixo dianteiro, o comprimento da carga e uma medida da folga. Nessa tabela, a gente compara alguns modelos de empilhadeiras comuns no mercado. Por exemplo, a Hyster H55FT. Essa é a medida do raio de giro externo, a medida do balanço dianteiro. Aqui nós usamos, por hipótese, a medida do comprimento dos garfos. E aqui uma folga, considerando 200 mm para frente e 200 mm para trás, total de 400 mm. Portanto, o corredor operacional mínimo para a Hyster seria 4.200 mm, ou seja, 4,2 metros. A Toyota tem um raio de giro um pouquinho maior e um balanço dianteiro um pouquinho menor. Tá? No final, ela precisaria de um corredor um pouquinho maior.
mas a diferença é muito pequena. Entre esse modelo e esse da Helle, a diferença é apenas de 50 milímetros. Esse aqui é apenas um comparativo, mas daqui para se ter uma ideia de que uma empilhadeira de 2.500 kg precisa de pelo menos 4.200 milímetros ou 4.250 milímetros de corredor operacional. Obrigado pela atenção, amigos. Até a próxima.